Hello, students. Welcome to English class. Vamos dar início à nossa aula do terceiro ano. Vamos aqui para o conteúdo. Nosso conteúdo de hoje são palavras cognatas e pistas do gênero discursivo. Como também vamos estudar um pouco de inferenciação e informatividade no texto. Iniciando por cognates, né? Cognates, o que são cognates? São palavras que são escritas de forma muito parecida em português, né? Palavras cognatas são palavras que são escritas de forma parecida com a da nossa língua portuguesa. Vamos dar um exemplo. Temos music. Music, né? É uma palavra que é bastante parecida com a nossa, com música, né? Important. Example, né? Então, vocês vão observar a grafia das palavras, né? Nós estamos comparando a grafia, ou seja, a escrita, né? Não é a pronúncia, certo? Mas a grafia. Ou seja, elas são bem parecidas, né? E têm o mesmo significado. Ou seja, music significa música, important, importante, e example, exemplo, né? A grafia é parecida e o significado é o mesmo, né? Com o da nossa língua portuguesa. O que aprenderemos nesta aula? Palavras cognatas, meses do ano e um pouco de leitura e interpretação de texto, né? Sim, professora, meses do ano? Sim, né? Meses do ano é um conteúdo simples, mas ele vai fazer você se lembrar das palavras cognatas, certo? Do que é um cognato. Ele é o melhor exemplo do que seja um cognato. Ao você relembrar os meses do ano, certo? Você vai ver o que é um cognato. Você já ouviu falar em palavras cognatas? Palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem, com grafias iguais ou semelhantes e o mesmo significado, podendo possuir pequenas diferenças. Music, música. Minute, minuto. Important, importante, né? Foi o que eu já falei. Como, por exemplo, a palavra animal é do mesmo jeito em inglês e em português, certo? Que vai diferenciar a pronúncia, mas a escrita é a mesma coisa e o significado a mesma coisa. Então, o que são cognatas? É quando tem a mesma grafia ou semelhança, né? E o significado é o mesmo. Reading Comprehension. Observe o texto ao lado. Procure identificar as palavras que você conhece e também as cognatas. A imagem também pode te ajudar a entender melhor o texto. Então, você vai observar a imagem para entender o que está dizendo nesse texto aqui. Vamos pensar? Vamos para a próxima? Agora vocês vão responder a essas perguntas aqui. Observando a imagem, onde as pessoas comerão? Em um restaurante por quilo ou em um lanchonete? Em uma lanchonete. Qual é a palavra cognata desse texto? Pensaram e escreveram aí?
Se é em uma lanchonete ou um restaurante. E qual é a palavra cognata? Vamos para o próximo. Então, as pessoas estão indo em uma lanchonete, certo? E qual é a palavra cognata desse texto? Qual é a que parece e tem a mesma grafia, né, parecidíssima com a da língua portuguesa? Restaurant. Agora que você entendeu o que são palavras cognatas, vamos continuar a nossa aula. Perceba que ao estudar os meses do ano e textos, você conseguirá identificar vários cognatos, pois eles estão muito presentes na língua inglesa. É por isso, pessoal, que é muito importante, né, vocês iniciarem a traduzir um texto, a entender o significado do texto através das palavras cognatas, ou seja, aquelas que são parecidas com a da nossa língua portuguesa, porque vai ter o mesmo significado. E existe muitas palavras, certo? Em um texto, a maioria são cognatas, certo? Lembrando que não existe só cognatos verdadeiros. Em outra aula, nós estudaremos os falsos cognatos, certo? De início, vocês vão ver a importância, né, de você entender o que é um cognato, o que é uma palavra cognata, e a importância dela para interpretar um texto, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Hoje vocês vão aprender o que é um cognato. Months of the year. Eu sei que vocês já conhecem, né? E é um exemplo de cognatos verdadeiros, né? De palavras cognatas. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Todos esses, né? São cognatos. Então, assim que são palavras cognatas, se vocês lembrar logo dos meses do ano, todos eles são semelhantes à nossa língua, não é verdade? E aí você vai treinar um pouco a escrita, né, para relembrar. Vai copiar no caderno os meses e fazer um pouco aqui dessa sequência. Last month, this month, next month, né? O mês passado, este mês, o próximo mês, né? Se este mês é February, qual é o mês que passou? January. Qual é o mês seguinte? Next month, March. Só para vocês treinarem, certo? Last month, this month, next month. Aí a sequência, né? Vocês fazem com calma, anterior, e fazem a correção. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? My birthday is in July. Meu aniversário é em julho. Na sequência, né, a gente tem aí um convite de aniversário, né? To Stefan, para vocês identificarem o formato do texto em convite, né? Como é o formato? Date, place, time, telephone, e-mail, from Isabela. Agora nós vamos, né,
entender um pouco sobre inferenciação e informatividade do texto. Inferir informações implícitas e articulação ao conhecimento de mundo leitor. Reading. Vamos ler, né? É possível compreender um texto em língua inglesa, mesmo não sendo fluente no idioma? Como deduzir informações implícitas para interpretar textos? Né? Como é que eu faço para eu deduzir, para interpretar aquele texto? Do you remember? Você lembra o que é inferência? Né? Com certeza vocês já devem estar estudando para redação, né? E vocês já devem ter ouvido falar em inferência, né? É o ato de deduzir algo, tirar uma conclusão de outra coisa, conduzir a um resultado, né? Isso é inferir. Implicit is indirect, but explicit is direct, né? Implícito é indireto, né? O que é uma coisa implícita, é uma coisa que está indireta, né? Mas explícito é direto. Então, explícito indica uma informação expressa de forma clara e compreensível. Só não entende quem não quer. Não está explícito lá, né? Já está diretamente. E implícito se refere principalmente a uma informação que está subentendida. Ela tem que ser interpretada. Então, essa implícita que vocês têm, né, que interpretar. Vamos lá para um texto bem importante, né? E atual. Who is Selina Turk? Quem é Selina Turk? An epidemiologist and scientist, she is considered by Time magazine one of the 100 most important people in the world. She works at the Oswaldo Cruz Foundation in Pernambuco, Recife. E vocês vão pensar, who is Selina Turk? Quem é Selina Turk? Tá aqui, né, ó. Tá lá expresso no texto. Tem a pergunta para vocês. Who is Selina Turk? Uma médica, epidemiologista e cientista. Aqui, ó. Né? Parece essa palavrinha com a língua portuguesa. Parece com o nome cientista. Parece com epidemiologista. Ou não dá para entender? Próximo. Who is Selina Turk? A Nature é líder mundial entre as revistas de divulgação e valorização da ciência. A cada ano, essa revista escolhe 10 nomes globais que são destaque em sua área de atuação. Em 2016, Selina estava nessa lista. Ela ganhou o título de influenciadora mundial pelo papel que desempenhou na investigação de casos de microcefalia e a relação com o vírus Zika. Segundo Selina, pesquisa em saúde pública não é luxo, é questão de segurança nacional.
Who is Selena Turk? O Covid provou quanto ela estava correta. Em 2020, dos 10 nomes escolhidos pela revista, 7 são de médicos e pesquisadores relacionados à pandemia. Reading time. Vamos ler, né? A seguir, vamos ler um trecho de uma entrevista do site Eurex com a doutora Selena Turk, essa médica brasileira tão respeitada mundialmente. Interview with Selena Turk. Professor Selena Turk, what advice would you give to your star peers who want to build a solid career as a researcher? Né? É uma pergunta que eles estão fazendo, né? Em uma entrevista com Selena. Né? Pergunta para ela, né? O que ela sugere, né, para quem está iniciando, para construir uma carreira sólida com pesquisas, né? O que é que ela sugere, ela como pesquisadora, né? Aí ela responde assim, ó: I believe that being always curious and interesting with network of scientists seems like a good starting point. Ela disse assim: eu acredito, né, que sendo sempre curiosa, uma pessoa curiosa e interativa com uma rede de cientistas, né, é um bom começo. Eu vejo como um bom início, né, manter essa relação com uma rede de cientistas. Para frente, né? Ela ainda diz mais. In my point of view, building solid international and national networks depends on individual skills and content, but also on a clear and continuous policy to provide enough funds toward sponsored scientific cares and capacity building. O que é que ela acredita, né? Ela ainda diz assim, que em meu ponto de vista, né, construir uma sólida carreira, né, internacional e nacional em redes sociais, né, depende, né, do ponto de vista individual, né, e também, né, de uma política limpa e contínua, providenciando, né, também fundos para pesquisa científica, né, e para capacitação. Ainda na entrevista, interview com Selena, né, vocês analisarem esse trecho aqui, o que, né, a pesquisa, né, qual conselho que você daria, né, para o iniciante que quer construir uma sólida carreira como pesquisador, né, research. Ele quer ser um pesquisador. Qual o conselho que ela dá, né? Advice. O entrevistador está querendo saber qual advice, que é o conselho,
ele daria para quem quer ter uma carreira promissora, né? Carreira sólida, uma carreira promissora, como research, como pesquisador. Vamos tentar fazer inferências para compreender o que ela respondeu. I believe that being always curious and interacting with networks of science seems like a good starting point. O que foi que ela disse, né? Eu acredito que se você for, né, estiver sendo sempre curioso, né, interativo com as redes de cientistas, é um bom início, né? Então, isso aqui tá lá no texto, pessoal, né? Você pode fazer a inferência, né? Você vai deduzir o que está no texto. 2. Escreva todas as palavras cognatas parecidas na escrita e com significado com o que temos no nosso idioma. Então, aqui, ó, retire daqui as palavras cognatas. Escrevam aí no caderno de vocês as palavras cognatas desse trecho. Vocês conseguiram escrever algumas? Vejam aqui nesse trecho as parecidas. Curious, né? Curioso. Scientist, cientistas. Interaction, interagindo. E point, ponto, né? É um bom início, um bom ponto, né? Um ponto inicial. Um bom início. É um bom ponto inicial, né? Então, eu acredito que sendo, né, curioso, né, interagindo com a rede de cientista, eu vejo como um bom ponto inicial, né? Ou como um bom início. Vamos para a próxima. What is the meaning of the word networks? O que significa networks? Vocabulário, pessoal. Networks. Vamos lá. Rede de contatos. Percebeu como podemos compreender o assunto de um texto por fazer inferências e procurando por palavras conhecidas e cognatas? What did you study today? Né? O que nós estudamos hoje? Né? Nós estudamos o uso de recursos de inferenciação na leitura de textos, como localizar palavras cognatas e conhecidas. Então, pessoal, é um assunto bem importante, né? Vocês tentarem compreender, porque por demais vão ajudar vocês, né, em concursos, tanto na tradução de textos, né, resolução de questões, onde você não está compreendendo o vocabulário. Então, você vai iniciar com essas palavras cognatas, tentando compreender, sabendo, né, como eu já falei, que o maior número de palavras em um texto são cognatas. E isso aí ajuda bastante, certo? Porque nós nunca sabemos de tudo, né? Mas nós temos que aprender técnicas que vai facilitar o nosso aprendizado. Então é isso, pessoal. Próxima aula, vocês vão fixar melhor através da atividade, né?
e dúvidas, podem me procurar. Bye, bye, pessoal!